Sejam bem-vindos ao Direito a Falar, um novo programa do Económico TV, onde semana a semana nos propomos avaliar a atualidade, explicá-la e sempre com um olhar jurídico. Este programa é uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocatos, daí a presença em estúdio de João Teves, diretor desta publicação, sendo que esta semana avaliamos as privatizações que nos foram impostas pela Troika, depois de Portugal ter pedido um resgate financeiro de 78 mil milhões de euros. E para avaliar os riscos e oportunidades que a saída do Estado de grandes empresas provocará, temos em estúdio connosco Daniel Proença de Carvalho, sócio e presidente da Uria Menendez Proença de Carvalho, Pedro Raposo, presidente da Associação de Sociedades de Advogados Portuguesas e também Moreira da Silva, sócio da SRS. Muito obrigado a todos por terem aceito o nosso convite para este primeiro programa. Dr. Daniel Proença de Carvalho, eu começaria por si. Tem um histórico de opinião sobre um Estado com menos presença na economia, com maior regulação e onde o Estado, de certa forma, acaba por intervir bastante menos em todas estas grandes empresas. Como é que olha para esta onda de privatizações que, contra a nossa vontade, acaba por ter um prazo para que o Estado abandone estas empresas? Falamos nomeadamente da Galp, da PT, da EDP, da REN, aquelas que até ao final de novembro terão que ter uma decisão fechada. Em primeiro lugar, como disse, eu, ao longo de muitos anos, décadas, defendi uma menor presença do Estado e, nesse aspecto, na economia e, nesse aspecto, as privatizações são, do ponto de vista geral e político, são positivas. Tem também outro aspecto positivo, que é poder o Estado, neste momento de dificuldades financeiras, obter também meios, através da venda das participações que têm nessas empresas. Mas a verdade é que estas privatizações ocorrem num contexto muito diferente daquelas que foram feitas na década de 90 do século passado, em que, apesar de tudo, foram grupos portugueses que puderam tomar posições nessas empresas. Acredita que nesta altura é complicado, tendo em conta as dificuldades financeiras que os principais grupos portugueses, empresariais portugueses, acabam por sofrer? É praticamente impossível. Embora também nessa época, deve dizer-se, os grupos portugueses que tomaram posições acabaram por fazê-lo na base do endividamento, porque de facto não havia dinheiro em Portugal, como agora não há, agora haverá ainda menos disponível em mãos portuguesas. E isto é um déficit grande para nós, na medida em que vamos alienando centros de decisão que são importantes. E importantes também porque são centros que aglutinam inteligência dentro de si, quer dizer, as empresas que está a falar são empresas de ponta em Portugal, são empresas que têm tido uma boa performance, são bem geridas, têm inteligência própria, estamos a falar de empresas que inclusive puderam exportar essa inteligência para outros países, lá fora, no Brasil. Por exemplo, o caso da PT, a EDP, que tem demonstrado realmente uma grande capacidade, e eu espero que não haja o risco de, com a privatização das posições do Estado, na verdade, o centro de decisão se desloquem e, portanto, se perca essa capacidade tecnológica e cultural que essas empresas têm. Há outro aspecto ainda também negativo, que esse é conjuntural, é que nós estamos a fazer estas privatizações talvez na pior época, não é? E o facto de ser obrigado a vender por si só desvaloriza o produto, não é? E, portanto, como é que podemos minorar essas perdas? Bom, de que forma? Eu não sei como é que o poder político vai orientar essas privatizações, mas era importante que tivesse dois aspectos em perspectiva. Por um lado, naturalmente, cobrar pelas vendas o maior preço possível, mas por outro também procurar que quem viesse a deter essas participações fossem investidores e países que pudessem ter connosco uma relação que preservasse de facto aquilo que é importante também para nós, que são essa capacidade... Para concluir, que eu gostava também de passar a palavra, quando diz isso, quer dizer prioridade ao capital angolano e brasileiro, por exemplo, com quem já temos grandes parcerias, quer do ponto de vista cultural, histórico, político, mas também, no caso concreto, empresarial? Eu concordo com essa afirmação, até por isso, porque esses países vêm buscar-nos também essa nossa capacidade
cultura, capacidade tecnológica, a mesma língua, laços culturais mais estreitos. E, portanto, para nós, penso que seria vantajoso, estamos a falar, por exemplo, numa TAP, que o Brasil pudesse fazer esse entendimento connosco, porque os principais mercados da TAP são exatamente mercados Brasil lusófonos e África, não é? Nomeadamente dos países lusófonos. E isso é muito importante para a preservação da TAP e para o seu desenvolvimento, o seu progresso, mantendo o centro de decisão aqui em Portugal e como plataforma aqui em Lisboa, não é? Que é muito importante que isso aconteça. E com outras empresas a mesma coisa. Eu penso que era desejável, de facto, que esses países que têm hoje condições financeiras relativamente folgadas, porque a crise não abrangeu todo o mundo da mesma forma, sabemos que a Europa está a ser mais atingida, portanto há países como o Brasil e mesmo Angola que mantêm taxas de crescimento muito significativas e mantêm-se essas perspectivas de crescimento. Portanto, com esses países era mais favorável para nós manter um entendimento. Portanto, devemos optar sempre por uma venda direta. Em vez de uma OPA ou de uma OPA, não, desculpe, de uma venda em bolsa, de um concurso público, sempre uma venda direta para podermos escolher o... Eu não quereria, digamos, antecipar aquilo que, mas penso que o poder político, que tendo em conta os objetivos estratégicos que o país deve ter, deve procurar, dentro do possível, fórmulas que garantam esses objetivos. Embora também possa haver dificuldades nessa matéria, porque naturalmente nós estamos na União Europeia, que tem as suas próprias regras, não discriminação, mas a verdade é que mesmo na União Europeia todos os países procuram defender os seus interesses de uma forma mais ou menos habilidosa e eu penso que, enfim, que também é também legítimo que nós nos comportemos dentro das regras, mas com a inteligência suficiente para conseguir atingir... Para salvaguardar o nosso interesse. Exatamente. Doutor Pedro Raposo, este é também um momento de oportunidades. Falámos já de alguns riscos, mas também de oportunidades, nomeadamente para os advogados portugueses. Como é que as sociedades estão a olhar para muitas destas privatizações que contarão obrigatoriamente com um acompanhamento muito perto por parte dos advogados? Há naturalmente uma certa expectativa. Nesta altura, como com o mercado e com a crise que está instalada em todas as áreas de atividade, naturalmente que uma alteração tão substancial que exige um trabalho profundo, em termos de negociação, em termos de realização de acordos, em termos de conformação, de verificação, é normal que esse mercado seja visto como uma oportunidade, aliás, é mais daquilo que aconteceu na década de 90, seja visto como uma oportunidade para as sociedades de advogados. São operações que, em regra, exigem. E porquê para as sociedades de advogados? Porque são operações que, em regra, exigem uma disponibilidade de equipes, uma disponibilidade de pessoas. Estamos, enfim, qualquer uma das sociedades que se falaram de vendas, estamos a falar, ou de privatização, estamos a falar de sociedades com uma dimensão enorme. A conformação, a verificação, todo o trabalho. Mas isto já é curioso, ou seja, as privatizações estão na primeira linha para serem entregues a grandes sociedades de advogados apenas? Não sei se será grandes sociedades de advogados. Agora, aquilo que me parece evidente é que, tendo em conta a dimensão do trabalho que se requer, que existe, e exige naturalmente equipes multidisciplinares, com muitas pessoas, com um determinado tipo de organização, dificilmente, sem prejuízo em determinados aspectos, poder haver a intervenção de advogados em prática isolada, mas dificilmente não serão as sociedades de advogados a fazer essa operação, por uma questão de execuibilidade, nada mais do que isso. E concorda com a consulta que terá sido feita, quer dizer, é uma consulta direta, ainda não sabemos, no fundo, quem é que foi consultado, mas como presidente da ASAP, quer dizer, já referiu que tem que haver um certo sociedades com um certo número de pessoas. Mas... Nós nunca o concordar com a escolha do cliente é uma coisa que os advogados não fazem. Quer dizer, todos nós, advogados, concordamos com as escolhas dos clientes. Mas neste caso, não me parece. Estado, não é? Sim, repare, mas mesmo sendo o Estado, não me parece que, e ainda há pouco o Dr. Daniel Proença Carvalho falava nisso, nós estamos aqui numa situação muito excepcional. Estamos numa situação muito excepcional, porquê? Porque termos o prazo, que é um prazo muito curto,
temos umas condicionantes de mercado que são absolutamente contrárias àquilo que seria fazer uma operação destas neste momento. Portanto, é normal que numa situação, quase diria de emergência como esta, que não se possa fazer tudo da forma que todos nós eventualmente gostaríamos. Agora, mas qual é o limite? Evidente... A criatividade do Estado, neste caso concreto, o facto do Estado ter consultado grandes sociedades de advogados para a venda concreta, a colocação concreta da Galp, TDP e da REN, segundo notícias vindas a público, não há nenhuma confirmação oficial, mas também ainda não foi desmentida essa informação. O facto de haver uma escolha selecionada, tendo em conta a competência destas sociedades de advogados, é ou não um aspecto negativo? Para já não sabemos se o Estado fez essa consulta, mas admitindo que fez, e basta olhar para o histórico dos últimos anos em determinado tipo de operações em Portugal, não seria difícil delinear que existe um conjunto de sociedades que estão aptas a desenvolver determinado tipo de trabalho e fazer o assessoramento em operações de grande dimensão. E aí, efetivamente, não se estará propriamente a avaliar a qualidade das sociedades em si. Claro que também se está a avaliar a qualidade, mas sobretudo está-se a avaliar a dimensão e a capacidade que elas têm para realizar um determinado tipo de trabalho num espaço de tempo muito curto, com condições muito apertadas e que exige, de um momento para o outro, uma disponibilidade muito grande de pessoas para o fazer. Portanto, na sua opinião, naturalmente, para concluir, não haverá... é muito as circunstâncias, o prazo muito curto, as competências que nem todas as sociedades têm, ainda para mais quando se cruzam áreas muito distintas do direito. É natural que o Estado se concentre nestas grandes, conhecidas como as grandes sociedades. É natural, eu não sei advogados. se são as grandes sociedades de advogados ou não, uma das que se mencionou até é uma sociedade que em termos de dimensão não é assim tão grande como tudo isso. É normal que o Estado se concentre naquelas sociedades que no seu passado recente estiveram envolvidas em operações semelhantes e que por essa via conseguiram num tempo curto dar resposta à necessidade, e isso eu acho perfeitamente Doutor Pedro Raposo já vi então que pelo menos não chegou nenhuma queixa de nenhuma associada sua por não ter sido as associadas da ASAP não têm por muito hábito de queixar-se, têm mais por hábito de promover, querer avançar e empreender do que propriamente queixar-se. As sociedades de advogado, tipicamente, quando algo não corre como elas querem, preocupam-se o que é que hão de fazer para na próxima vez correr assim, do que propriamente se queixarem daquilo que aconteceu. Não, até porque ninguém é consultado por decreto, como sabem, portanto não será por isso. Não tem sido esse o hábito, pelo menos. Pelo menos que Dr. Moreira da Silva, do ponto de vista, enfim, é sócio de uma sociedade de advogados que é público, que trabalha com muitas ou com algumas destas empresas envolvidas, como é que dentro de uma sociedade de advogados, uma sociedade portuguesa, olha para este momento? Tem equipas preparadas? Estão a cruzar informação? Como é que tem sido, de certa forma, a relação da sua sociedade com estas oportunidades, embora também condicionadas por todas estas circunstâncias? Realmente, como aqui já foi dito, este momento é visto como um momento de alguma oportunidade. Num momento, por exemplo, em que grandes investimentos públicos cessaram, como os investimentos em parcerias público-privadas, ou grandes concessões, ou grandes projetos da parte pública, as privatizações ou a reestruturação de grandes contratos são talvez as grandes oportunidades que temos pela frente neste momento. E uma sociedade como a minha, nesta altura, olha para uma consulta por parte do Estado, que acho que, apesar de tudo, é melhor uma consulta do que um ajuste direto, e sabendo-se que a consulta não é uma consulta a uma ou duas empresas, mas é uma consulta, segundo também vejo nos jornais, bastante alargada, a várias sociedades de advogados, vê isso também como uma grande oportunidade, mas não apenas, porque nós somos consultados, como penso que a maior parte das sociedades e de advogados portuguesas, também pelos investidores, e por isso muitas vezes nem sequer podemos e temos que declinar um convite da parte do Governo por exemplo, já estarmos com alguns investidores e que nos impede de poder estar de ambos os lados, obviamente que é algo que não podemos estar. Falou na questão do ajuste direto. Existe, não em relação aos advogados, mas em relação ao acompanhamento, enfim, financeiro da operação, já alguma polémica, embora que não tenha passado dos jornais, no caso concreto da Perela, que acompanhará por adjudicação direta a colocação de 4 das principais empresas que serão privatizáveis, custa-lhe este comportamento por parte do Governo, o facto de não ter lançado um concurso e de ter feito esta adjudicação direta? Esta pequena boutique?
a mim, eu penso que também, como o meu colega diria, não me custa o que o cliente decidiu. Sim, mas como falava, agora, enfim, em do termos elogio, legais, estava a ser feito por uma consulta alargada. Em termos legais, não há ilegalidade. Nenhuma, na sua opinião? Em termos, por exemplo, o Código dos Contratos Públicos regula esta matéria, isenta a consulta financeira, que é o caso, da aplicação do Código dos Contratos Públicos, por isso está isento. A discussão que está colocada não é exatamente a escolha dessa entidade financeira estrangeira. É essa entidade financeira não estar na lista de pré-qualificados e, por isso, no fundo, quase que exigisse que tivesse sido aberto um novo concurso de pré-qualificação em que, então, essa sociedade se classificaria e, então, estaria de acordo com as regras da pré-qualificação e revê-se nessas ser, críticas. Ajustado. Eu não me revejo nessas críticas na medida em que penso, perfeitamente legal. A entidade, segundo é conhecido, é uma das grandes entidades mundiais nesta matéria, e por isso penso que o Estado não ficará mal, como também não ficaria mal se fosse qualquer uma das outras entidades pré-qualificadas, e designadamente algumas entidades portuguesas. Mas penso que aí, por exemplo, a situação da escolha desta entidade, penso eu, não tenho a certeza, não estou dentro dos meandros do Governo, mas penso eu que terá pesado a circunstância das outras pré-qualificadas já estarem, de alguma forma, comprometidas com alguns investidores que poderão concorrer às privatizações. Um dos aspectos que falámos, enfim, nesta sua primeira intervenção foi exatamente com a origem do capital. Como é que assiste, no seu caso concreto, à ida do Primeiro-Ministro à Alemanha, à França, do Ministro dos Negócios Estrangeiros que esteve no Brasil, a tentar captar estes investidores sem dar nenhum sinal quanto à origem do capital? Pedro Passos Coelho fez o mesmo discurso com Sarkozy e com Merkel que Paulo Portas tinha feito semanas antes no Brasil. Eu penso que isso é natural, não é? Não estou a imaginar que o Primeiro-Ministro pudesse manifestar publicamente qualquer preferência relativamente a investidores nas empresas. Portanto, eu acho normal. Depois, a atuação concreta quem decide é que pode tomar em consideração o interesse do país, não é? Agora, nesta matéria que estamos aqui a discutir, eu acho que o fundamental é que haja transparência. Isso é que é o principal. E como é que se mede essa transparência? Tenho muito essa dúvida. Normalmente a transparência mede-se com a publicidade que é dada ou não a decisões. Pois, há casos em que se compreende o ajuste direto porque, porventura, é inequívoco que uma entidade é claramente a mais vocacionada para levar a efeito uma determinada tarefa. Não? Isso aí é indiscutível. Quando se trata, por exemplo, nesta questão de privatizações, seguramente que não há apenas uma ou duas entidades, estamos a falar, por exemplo, de escritórios de advogados, com capacidade para realizar um trabalho eficaz. Não é? E, portanto, aí eu penso que deve a consulta ser o mais alargada possível e os critérios serem critérios objetivos. Mas quais? É também muito difícil, enfim, perceber ao certo quais são os critérios. É o número de advogados, é o número de áreas de prática que têm, é uma competência adquirida. Exatamente, a experiência, o grau de conhecimento. Estará no critério da consulta também, não é? Na própria consulta deve... Até porque a pré-consulta tem essa vantagem, reparem. O próprio facto de se verificar as incompatibilidades que já existem, as incompatibilidades que não existem, a própria disponibilidade de uma triagem natural que se faz por isso. Uma sociedade de advogados, como outra qualquer entidade que presta um serviço, não tem sempre a mesma disponibilidade em termos de realização de uma operação e, portanto, ela pode, no passado, ter tido uma determinada disponibilidade e agora, porque está envolvida num conjunto de operações, não ter e, portanto, faz sentido. Agora, é importante, e eu concordo em absoluto com o que diz, que o critério da adjudicação, seja ele qual for, seja perfeitamente claro e justificado. Público, inequívoco e transparente. Claro. Gosto ou não gosto. E, inclusivamente, que não tenha apenas em consideração o preço, porque bem sabemos que esse às vezes pode não ser o critério. O barato pode sair caro. Exatamente. E não foi fixado um preço anormalmente baixo na própria consulta? Porque repare, quer dizer, um preço anormalmente baixo pode significar menos qualidade e menos capacidade. E o barato sair caro. Acha que neste caso concreto, enfim, falamos lá de censo, até porque já foram conhecidas algumas operações, outras certamente serão conhecidas, tem ou não faltado transparência? Até agora eu não direi isso. Não direi isso.
até porque, no caso concreto deste governo, ainda está há pouco tempo em exercício de funções e, portanto, não se conhece. Eu não faria nenhum julgamento nessa matéria. Embora no passado nós sabemos que houve aí críticas e polémicas em temas desse tipo, nomeadamente quando, enfim, aparentemente há ligações maiores entre determinados escritórios e membros do governo, ou, em alguns casos em que houve uma cota de presença de membros de alguns escritórios no governo. Tudo isso é menos desejável para que as coisas sejam, de facto, o mais transparente possíveis. Não é? E esse é sempre, enfim, um tema que acaba por marcar a presença ou não dos Agora, advogados. também se permite num governo que muitas das vezes pertence a sociedades com as quais o Estado faz essas adjudicações, nem sempre é transparente. Aliás, eu creio que o último governo foi o primeiro a tornar público todo o conjunto de contratos assinados entre as sociedades de advogados e aqueles que são os ministérios. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Regressamos dentro de momentos para a segunda parte do Direito a Falar.